Glória a Deus. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe a todos nessa noite. Culto maravilhoso, culto da família. O Senhor é bom. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 24, versículo 15. Depois nós vamos ler Gênesis capítulo 19, versículo 26. Josué 24:15 diz assim: primeiro livro da Bíblia, viu? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses ao quem serviram vossos pais, que estão além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gênesis 19:26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Queridos, há alguns anos atrás, eu estava em uma reunião e nessa reunião havia alguns missionários, alguns pastores, que eles haviam, de uma certa forma, aberto mão do chamado, haviam ficado tristes, enfim. E nós ali fomos conversando, e testemunho ele é bom porque ele agrega para a gente. Quando você ouve um testemunho, aquele testemunho ele acaba enriquecendo e fortalecendo a tua fé. Eu havia conhecido um casal de missionários, e eles foram ordenados junto conosco. E eles começaram a nos contar como foi difícil iniciar um trabalho. Ali no Mato Grosso do Sul, já na divisa. E eles começaram um trabalho do zero, eles haviam sido enviados para aquele local, eles começaram um trabalho do zero. E eles inicialmente dependiam realmente de ofertas missionárias. A oferta era enviada e ali eles sobreviviam, eles pagavam aluguel, eles comiam, se alimentavam através daquele alimento, daquele valor que era depositado para que eles fizessem a feira, enfim. E eles contando para a gente que houve momentos em que faltou comida. Houve momento de escassez, e eles falaram assim: nós não tínhamos opção. A opção que nós tínhamos era dobrar os joelhos e buscar ao Senhor, e pedir para que o Senhor ele entrasse com providência. Era orar e pedir ao Senhor para que o Senhor ele de alguma forma mandasse aquilo que nós estávamos precisando. E eles falaram que quando eles foram enviados para esse lugar, para Corumbá, lembrei o nome da cidade, para Corumbá, eu lembrei disso quando eu estava vindo para a igreja. E Deus me fez lembrar muita coisa. E eles falando que começaram o trabalho e Deus foi abençoando, mas tudo muito difícil, tudo muito complicado. E eles falaram para mim: olha, quando nós fomos enviados para Corumbá, nós decidimos que não haveria mais volta. Deus que nos enviou para aquele lugar, Ele iria cumprir a promessa que Ele falou que iria fazer em nossas vidas. E eles foram nos mostrando as fotos de como, do que eles haviam passado dentro do trabalho, os problemas que eles haviam enfrentado, as dificuldades que eles haviam enfrentado. E como Deus estava trabalhando e a igreja estava florescendo, muita luta,
muito problema. E só foi possível eles vencerem, atravessarem toda aquela situação, toda aquela dificuldade, porque eles tomaram uma decisão. E aquela decisão que eles tomaram, ela foi motivada pela razão. Havia passado pelos crivos, que são necessários, né? Mas eles haviam estabelecido uma aliança com Deus, e eles haviam falado assim: olha, pastor, nós queimamos as pontes e queimamos o barco. Então não tinha mais como voltar. Eu não tinha mais como voltar, porque não tinha mais ponte, não tinha mais barco, e eu tinha que fazer ali, eu tinha que me desgastar, a minha vida teria que ser gasta ali, em função do Evangelho, da pregação da palavra de Deus. Eu não tinha mais o que fazer, tinha que dar certo. Aquilo que Deus havia projetado para a minha vida, tinha que dar certo. E como eu não tinha como voltar, eu teria que passar e enfrentar todos os problemas e dificuldades, porque eu sabia que o Senhor estava comigo. Porque eu tinha a convicção e a certeza que o Senhor havia nos enviado para esse lugar. E aqui estão os frutos, ele mostrando, aqui estão os frutos que nós estamos colhendo desse trabalho. Já havia mais ou menos 2 a 3 anos que eles estavam ali naquele local, naquela cidade. E o trabalho prosperou, e quando eles voltaram para Corumbá, depois de alguns meses assim, a igreja dobrou de tamanho. Eles tinham assim 100 e poucas pessoas, foram para mais de 300 vidas, evangelizaram, trabalharam, e aí esse trabalho de evangelismo, esse trabalho de porta em porta, enfim, o trabalho que eles fizeram, a igreja foi para mais de 350 pessoas, e não era assim, coisa de um culto, não, os cultos eram cheios, Deus foi acrescentando, a igreja foi enchendo, muita criança, muito jovem, muito adulto, e eu olhei para a vida daquele irmão, eu olhei para a vida daquele casal e glorifiquei o nome do Senhor. Eu disse graças a Deus. E eles já estavam passando para o Paraguai, foi Paraguai, eles já estavam indo para o Paraguai já para abrir um outro trabalho missionário. E aquilo ali me chamou muita atenção, eu fico assim encantado. Eu fico feliz quando eu vejo a obra do Senhor tomando esses rumos. Mas foi necessário que eles vencessem. Houve momentos que eles pensaram em desistir, mas não tinha como voltar. E agora, como é que eu vou voltar se não tem mais ponte? Como é que eu vou voltar se não tem mais o barco? Eu tenho que enfrentar, eu tenho que passar por cima dos problemas, eu tenho que vencer, eu tenho que entender que o Senhor está comigo. Isso tudo foi motivado pela decisão que eles tomaram. E quando eu vinha para cá, para a igreja, eu vinha pensando justamente sobre isso. E eu pensei, Senhor, eu queimei as pontes e eu queimei o barco. Eu creio, eu tenho convicção naquilo que o Senhor falou, e eu sei que nós vamos crescer, que o Senhor está ajustando, porque nós seremos grandes, porque é a palavra do Senhor e Deus não mente. Eu falei assim, eu não sou de desistir, nunca fui de desistir. Quem me conhece sabe, sangue dá na canela, mas eu estou ali, eu vou, eu enfrento, porque eu sei em quem tenho crido. Dê glória a Deus. Eu sei em quem tenho crido, eu tenho certeza que você também sabe no Deus que você tem crido. Deus sabe do que você está passando, do que você tem passado, mas você tem resistido firme e forte na presença do Todo-Poderoso. E ali estava Josué, que havia tomado uma decisão de estar junto, de seguir a Moisés. E chega um momento que foi necessário ele lembrar para o povo, isso no capítulo 24, se você para ler o capítulo 24, ele para recordar, para mostrar para o povo, para contar para o povo tudo o que o Senhor havia feito. Porque é interessante que o crente,
O tempo vai passando, e ele vai muitas vezes esquecendo de tudo aquilo que o Senhor fez em sua vida, de onde o Senhor tirou, de como o Senhor tratou, das chances e oportunidades que eles receberam de Deus, das promessas que o Senhor fez, promessas de futuro que o Senhor fez. E o que faz com que o cristão ele se mantenha firme na presença, que ele não se esqueça do que o Senhor fez, de onde o Senhor tirou, é uma palavrinha chamada gratidão. E essa gratidão, ela está linkada à decisão que ele tomou um dia de verdadeiramente servir ao Senhor. Muitas pessoas, elas dizem sim para Jesus. Muitas pessoas, elas vão para o culto, elas são impactadas, elas vão para um culto na residência, elas se sentem emocionadas e muitas vezes elas dobram o joelho e dizem sim para Jesus, mas esse sim ficou no campo emocional, ficou preso no campo da vontade. E quando passa alguns dias, ou mesmo no dia seguinte, ou quando termina o culto, que vão embora, que ela chega em casa, que ela bota a cabeça no travesseiro, que ela começa a refletir, ela fala assim, ninguém me conhece mesmo, aí eu vou, não quero. Foi bom, foi maravilhoso, eu senti, eu fui impactada, mas eu não quero, porque ficou no campo da vontade. Muitas pessoas tomam decisões, mas ficam no campo da vontade. É preciso passar pelo campo, o campo da razão. Servir a Deus, querido, servir a Deus, fazer as coisas para Deus, é preciso estar alinhado, linkado nesse campo. E Josué, volta e meia, se preocupava, porque as pessoas, elas titubeavam. Porque as pessoas, elas tinham saudades do tempo em que passaram lá no Egito, elas tinham saudade do pepino, elas tinham saudade de tudo. Olha, aquilo que depende de Deus, tudo aquilo que dependeu de Deus para tirar o povo do Egito, tudo aquilo que dependeu de Deus para que os milagres acontecessem, é fácil. Deus, Ele realiza, mas quando cai no nosso campo, quando depende de nós, as coisas começam a ser mais complicadas, porque quem conhece a história sabe que o povo saiu do Egito, mas o Egito estava dentro do povo, o povo estava constantemente olhando para trás, o povo estava constantemente com saudade, porque não haviam tomado a decisão, a grande decisão de servir verdadeiramente ao Senhor. A Bíblia diz que mais ou menos 2 milhões de pessoas caíram no deserto. Foram caindo um a um. E foi necessário que Deus levantasse um novo povo, para que esse povo entrasse na terra prometida. E lá estava Josué, lembrando ao povo tudo aquilo que o Senhor havia feito, das vitórias, dos momentos de glória, da proteção de Deus, do cuidado de Deus. E nós, cristãos, o tempo vai passando e nós vamos nos esquecendo de tudo o que Deus fez. E tem crente que esquece de tal forma do que Deus fez, que vai abandonando, vai deixando, vai encarando tudo como normal, no processo da normalidade. E as perguntas, elas vêm. Ali estava Ló, Gênesis 19. Ló era crente. Ló conhecia Deus. E havia alguém que amava Ló e se preocupava com Ló, que era o seu tio Abraão.
E através da vida de Abraão, através de uma interferência de Abraão, a vida de Ló é poupada. E Deus envia anjos para salvar a vida daquele homem, a vida de sua família. E quando aqueles anjos chegam na cidade, porque aquela cidade, o que acontecia naquela cidade, cheirava mal nas narinas de Deus. E quando os anjos chegam naquela cidade, que procuram Ló, que vão na casa de Ló, que eles são convidados a passar a noite, a sentar à mesa, a fazer a refeição. A Bíblia nos conta que homens cercaram a casa de Ló e queriam ter relações sexuais com os anjos. Queriam ter relação sexual com aqueles homens que estavam visitando a casa de Ló. E Ló toma uma decisão. Ele toma uma decisão de proteger aqueles homens. E ele chega ao ponto de oferecer as suas filhas para que aqueles homens fossem poupados. Queridos, eu não sei a decisão que você tomou nessa noite. Eu não sei em qual campo a decisão que você tomou, ela está inserida. Mas não olhe para trás. Não olhe para trás. Olhe para frente. E a Bíblia nos diz que, adiantando, quando Jó estava fugindo da cidade, ele havia recebido uma recomendação para que eles não olhassem para trás. E no versículo 26, a Bíblia nos diz que a mulher de Ló olhou para trás. E esse olhar para trás a deixou transformada em uma estátua de sal. O povo que foi tirado com a mão forte do Egito passou 40 anos olhando para trás. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, não olhe para trás. Mas porque as pessoas, pastor, tomam decisões na vida e elas não conseguem colocar, já conhece gente assim? As pessoas tomam decisões e elas não conseguem colocar em prática as decisões que elas tomam. Isso é no campo material, isso é no campo espiritual, isso é no campo emocional. Mas por que isso acontece? Como eu falei agora há pouco, porque as decisões dessas pessoas, elas estão exclusivamente baseadas nas emoções. Lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Precisamos ter muito cuidado com as decisões que tomamos. Eu venho aprendendo ao longo do tempo, porque a vida é um aprendizado. Você nunca deixa de aprender. E é uma coisa que eu venho aprendendo com as pessoas, e que eu venho também buscando aprender, é que é preciso pensar muito antes de tomar decisões. E eu costumo pensar muito, eu costumo analisar muito, eu costumo trazer para o campo aquilo que realmente depende de Deus, aquilo que realmente eu preciso que Deus fale. Eu coloco aos pés da cruz, eu coloco nas minhas orações, eu vou buscando ao Senhor, para que o Senhor fale comigo. Senhor, é isso mesmo, Senhor, é dessa forma. Porque tem decisões que elas não precisam consultar a Deus, porque já estão na palavra, porque já estão reveladas na palavra. E eu costumo ter muito cuidado nas minhas decisões. Eu sou aquela pessoa. Eu não me considero uma pessoa metódica, pastor Everton. Eu não me considero uma pessoa metódica. Mas quando parte para essa esfera de tomar decisões, eu sou muito metódico. Eu sou muito minucioso.
Eu sou muito detalhista. E quando essas decisões elas incorrem no campo espiritual, é que eu sou mais ainda. Eu oro, eu peço a Deus uma direção, eu peço a Deus que Deus fale, que Deus me mostre, que Deus use. E eu vou, como Gideão, né? Coloca de um lado. Será que é Deus mesmo, né? Aí coloca do outro. Não molhou. Não, agora vai, não pode molhar. Aí bota para o outro lado. Será que é Deus? Vou fazer a prova novamente. Então, tem coisas que não precisam respostas de Deus. Às vezes acontecem coisas inusitadas, nós que servimos a Deus, nós que lideramos, acontecem algumas coisas inusitadas e interessantes, que causam inclusive, são motivos até para a gente rir um pouco, para descontrair. Eu já vivi situações de irmãos que eu achei assim interessante, e que às vezes as pessoas são tão cabeça dura, que mesmo você falando, explicando e orientando, elas querem continuar seguindo daquela forma, e não adianta. Ela tomou a decisão que ela quer fazer daquele jeito. E o que é que a gente pode fazer como pastor, como alguém que aconselha, que orienta? É observar, é acompanhar, apenas. E pedir que o Senhor tenha misericórdia. E eu lembro de irmãos que iam para a vigília e tiravam tempo de oração para que Deus falasse com elas, para que elas evangelizassem. Coisas. E eu parava para conversar, digo, meu querido, está aqui na Bíblia, aí por todo mundo pregar o evangelho. Você não precisa orar, já está na palavra, já é uma ordem imperativa de Deus, você só siga. O que você precisa é decidir se você quer fazer ou não. Apenas isso, é uma ordem, mas a decisão de fazer, de realizar é sua. Porque, querido, eu anotei aqui algo que eu quero passar para vocês. A decisão, ela está ligada à atitude. Ela precisa estar ligada à atitude. E um outro fato que eu achei também interessante, eu quero compartilhar para vocês, é que eu estava na porta da igreja. Isso é um indicativo da necessidade das pessoas de mergulhar na palavra. Eu estava na porta da igreja e daqui a pouco passa um irmão que era a nossa ovelha. E ele parou assim e falou, pastor, Deus falou comigo. Eu digo, o que foi, meu filho? Ele disse, o que foi que Deus disse? Quando eu ia passando na porta da igreja, Deus levantou a irmã. Gente, eu creio em profecia. Eu creio em profecia, eu creio que Deus usa, eu creio. Eu sou do fogo. Eu sou pentecostal. Mas eu sou cuidadoso. Só isso. E aquele irmão falou para mim, pastor, quando eu ia passando na frente da igreja, Deus tomou a irmã, me chamou e disse assim, varão, tu és varão. E eu caí ali, Deus me tomou. Aí eu olhei para ele e disse, meu filho, conta de novo que eu estou achando interessante a irmã foi usada, conta novamente. Ele contou. Eu disse, meu filho, você é o quê? Você é menina? Você é o quê? Você é homem? O que é que você é? Não, pastor, eu sou homem, então você é varão, meu filho. Você é varão, você é homem. Então assim, é engraçado, né? É cômico. Mas, gente, eu fico estarrecido com o que eu tenho visto. Porque as pessoas têm tomado tantas decisões errôneas com relação ao Evangelho, com relação a servir a Deus, com relação a pensar verdadeiramente naquilo que elas se propõem. E eu tenho visto uma igreja
nesses dias muito fragilizada. Eu estava, vou compartilhar com vocês. Não estava no script, mas eu vou compartilhar com vocês. E depois eu vou trazer para vocês porque as pessoas elas têm dificuldade de tomar decisões. O que as levam a ter essa dificuldade? Eu estava olhando o Instagram da igreja e abriu lá o sinalzinho de uma igreja que eu estava transmitindo ao vivo. Eu estou passando a mão aqui que eu estou com a cabeça hoje doendo. E quando eu clico lá no Instagram, eu vejo o pastor daquela igreja consagrando umas chaves e falando assim: se você quer pegar a sua chave, traga uma oferta. Aí eu digo, não é possível que eu não estou vendo isso. Gente, a quantidade de pessoas querendo comprar aquela chave, querendo dar oferta para pegar aquela chave. E eu fiquei observando aquela cena. Eu digo, meu Deus, o que vai gerar, o que gera na verdade a proteção de Deus, o que gera na verdade a proteção, a bênção de Deus sobre a nossa vida, é uma palavrinha chamada obediência. Diga amém. Obediência. Se você entender isso, a tua casa vai estar protegida, porque você vai estar obedecendo a palavra de Deus. Você vai estar seguindo a palavra do Senhor. E as pessoas, eu vou dar minha oferta, eu quero a minha chave. Eu digo, aí eu sou assim meio, eu sou cômico, né? Aí eu coloquei assim: eu estou vendendo também umas pedrinhas de Israel. Quem quiser comprar, me procure no Instagram. E o povo procura, pastor. Eu quero a minha. Gente, palavra, entendimento, decisão de servir a Deus. As pessoas, elas não sabem por que estão servindo a Deus. Elas não sabem por que decidiram servir a Deus. Essas pessoas, elas estão servindo a Deus no campo das emoções. Elas estão presas no campo da emoção. E elas são levadas por todo o vento de doutrina. E o apóstolo Paulo adverte a igreja, para que a igreja do Senhor tenha muito cuidado com relação a esses ventos de doutrinas que serão aplicadas, que eram aplicadas na sua época e que viriam após ele. Mas o que está faltando é as pessoas tomarem a decisão da maneira correta de servir a Deus. É passar pelo campo da racionalidade. É claro que você vai ter vontade, mas a vontade, ela vai levar você para o campo da racionalidade. Precisa ir para o campo da racionalidade, para daí então você fazer a análise de tudo que você vai enfrentar. Eu pergunto para você nessa noite: você verdadeiramente está preparado para perder a sua cabeça por amor a Cristo, se for necessário? A decisão que você tomou de servir a Cristo, ou quando você tomou a decisão de servir a Cristo, você analisou tudo o que poderia acontecer com você a partir do momento que você começou a servir ao Senhor? Porque hoje servir a Deus é bom demais. O cara diz sim para Jesus, e você vai lá e você for passar o Instagram lá, você vai ver as fotos de um monte de mulher dançando lá no sambódromo, dizendo que é crente. E por aí vai. Os absurdos. Queridos, que tipo de decisão as pessoas têm verdadeiramente tomado de servir a Deus? Você, quando decidiu servir a Deus, você está pronto para passar por dificuldades, por problemas, mesmo sabendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, mesmo sabendo que o Senhor nunca vai te abandonar, que Ele sempre vai estar no barco junto com você, independente de como esteja a tempestade. Se o mar for bravio, se o mar for calmo, o Senhor vai estar com você sempre no barco. Ele nunca vai te abandonar.
Mas vai depender, querido, de você, não é do Senhor. É de como você encarou a decisão de um dia ter dito que iria servir ao Senhor. Mas pastor, por que as pessoas têm dificuldade de tomar decisões? Porque muitas vezes elas são influenciadas. Não são decisões que elas tomaram por si próprias. Ora, precisamos influenciar no sentido de convidar, trazer para a igreja, fazer a visita. Mas a pessoa precisa verdadeiramente, ela, de uma maneira pessoal, ela precisa ter um encontro real com Cristo e tomar a decisão. Tem pessoas que não conseguem tomar decisão porque elas são indecisas. Lá em Tiago 1,8 diz que o homem de coração tem um homem de coração dobre. E eu estava ouvindo um psicólogo ele falando assim: as pessoas mais difíceis que chegam em consultórios para serem ouvidos por psicólogos são os indecisos. São os mais complicados, porque eles não têm certeza de nada, eles não sabem o que querem. Hoje eles pensam de uma forma, amanhã pensam de outra. Eu tenho um cliente que ele tem um monte de problema. E quando eu estou conversando com ele, que eu estou orientando ele a fazer alguma coisa, ou algo dentro desse escopo, e que ele quer falar, eu digo: você não vai falar nada, você vai só me escutar. Só me escute. Depois você fala. Porque se eu deixar ele falar, ele vai me atropelar, vai entrar com outras conversas e vai se perder no meio do caminho, porque ele é indeciso. Quantas pessoas, queridos, que passaram por suas vidas que são indecisas? Não, eu quero Jesus, aí vinha para a igreja e às vezes se batiza, aí some. Querido, no dia que eu tomei a decisão de servir a Jesus, eu falei assim: agora é para sempre. Quando eu tomei a decisão, eu não tomei a decisão porque alguém me levou, foi porque eu fui tocado, impactado, porque havia pessoas orando pela minha vida. Aquelas orações foram ouvidas nos céus. E quando eu tomei a decisão de servir a Jesus, falei assim: eu vou servir ao Senhor e pronto. Aconteça o que acontecer. Eu enfrentei muitos desafios, eu enfrentei muitos problemas. Eu tive problema em casa porque a minha família não era cristã, não era evangélica. Eu enfrentei o meu pai. Eu enfrentei dificuldades no seio da minha família. Mas eu pensava da seguinte forma: ora, quem quiser andar comigo tem que ser crente. Quem quiser me aceitar na sua casa tem que me aceitar, porque eu sou crente e eu sirvo a Deus, querido. E aquilo eu fazia com tanto prazer. Eu ia para a igreja com tanto prazer, novo crente, novo decidido. Já contei aqui para a igreja, eu botava uma camisa de manga longa, botava uma gravata de crochê, pegava a minha bibliazinha e ia embora. E as pessoas me paravam na rua e falavam assim: rapaz, tu é crente mesmo agora? Você não... eu sirvo a Deus. Eu lembro que, e graças a Deus, que muitas pessoas que eu evangelizei durante esses períodos, muitas pessoas foram aceitando a Jesus, foram se dobrando ao Senhor. Estão aí muitos. Por quê? Porque a decisão, ela precisa ser precisa e racional. Eu quero Jesus. Se tiver bom, eu estou com Jesus. Se tiver ruim, eu estou com Jesus. Não tem espaço, não tem outro meio termo. Outras pessoas, elas não conseguem tomar decisões, porque elas querem que Deus faça aquilo que elas têm que fazer. Tem pessoas que querem que Deus faça aquilo que elas precisam fazer. Gente, tem gente que vai comprar um carro. Eu estou dando um exemplo para vocês, para fixar. Tem gente que vai numa loja comprar um carro e fala assim: Senhor, é da Volkswagen ou da Ford? O que é que o senhor acha que eu devo comprar? A decisão não cabe a Deus, a decisão cabe a você. É você que tem que decidir. Deus colocou essa decisão nas suas mãos. Tem pessoas que vão
fazer escolhas para casar, existe, é claro que tem que orar, mas é preciso fazer uma análise antes de quem você vai casar. É crente, serve a Deus, está na missão comigo, vai estar junto, vai estar pronto para enfrentar. E aí, são análises que precisamos fazer, são análises pessoais, que Deus nos deu essa bênção para a gente de fazer as escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, e essas escolhas, elas vão reverberar em responsabilidade sobre nós. Então tem pessoas que têm medo de tomar decisões, porque querem que Deus tome as decisões por elas. Estou dando só um exemplo. Quer servir a Deus? Está pronto para servir? Está pronto para enfrentar? Quer passar um tempo sendo cuidado? Quer passar um tempo sendo pastoreado? Vamos por aqui. Então tem pessoas que não conseguem tomar decisões, porque elas querem que outras pessoas decidam por ela. Conhece gente assim? A vida dela, as decisões são outras pessoas que tomam por ela. Não, ela não toma. Ela não tem coragem de tomar decisões. Quando eu sou um tipo de ser humano que eu escuto muito, sempre escutei muito meus pais, por uma questão de honra, mas nem sempre eu fazia o que eles davam instruções, porque tinha muita coisa que não se enquadrava com a fé que eu professava. Então, eu sempre dirigi a minha vida e sempre me deixei ser dirigida por Deus. É claro que vai ter coisas que vão dar certo, é claro que vai ter coisa que vai dar errado, mas nós precisamos estar preparados para enfrentar as dificuldades. E quando der errado, não desista. Tome o erro como uma forma de você aprender a não mais repetir o erro que você cometeu. Eu lembro que eu fiz um negócio, e eu não tenho medo de fazer negócio. Agora eu também penso muito, faço muita conta. E esse negócio que eu fiz não deu certo. E eu assumi compromissos financeiros. E aí, em uma reunião que eu tive com o pessoal para a gente restabelecer os pagamentos, para ajustar as coisas. Aí eu falei assim para e o cara, quando eu falei essa palavra, a pessoa ficou admirada com o que eu falei. Eu falei assim: olha, você faz negócio para dar errado? Quem faz negócio aqui para dar errado? Tem alguém aqui? Faz um negócio para dar errado? Você faz algum negócio, alguma negociação para dar errado? Ninguém faz negócio para dar errado. Aí eu falei assim: você faz? Falando assim: não, eu digo, e se der errado? Aí ele olhou assim: se der errado, a gente faz o que eu estou fazendo aqui, a gente renegocia, a gente ajusta. Aí ele parou assim: você tem razão. Eu digo: justamente. Então assim, gente, a gente não pode ter medo de tomar decisões. A gente não pode se esquivar de tomar decisões. Decisões precisam ser tomadas, mas elas precisam ser tomadas com equilíbrios e com racionalidade. Elas precisam passar pelo campo da vontade, sim. Ela precisa passar pelo campo da emoção, sim. Ela precisa ser avaliada nessas esferas, para quando chegar na racionalidade, eu tomar a decisão e seguir em frente. Diga amém. Eu vou encerrar. Eu queria, só para antes de encerrar, eu queria falar sobre o profeta Daniel, no capítulo 1, versículo 8. O homem que toma uma decisão de forma esplendorosa, ele não depender de Deus para tomar essa decisão, no capítulo 1, versículo 8. Ele tinha conhecimento prévio, e o conhecimento que ele tinha o levou a tomar essa decisão, do capítulo 1, versículo 8. E é claro que eu preciso ter coragem
para tomar decisões, eu preciso ter fé, eu preciso andar nesse campo de fé. Eu preciso ter coragem, muitas vezes, para tomar decisões. Nós como crentes, às vezes você bate na casa de alguém, não sabe nem se o cara vai te receber, mas a decisão que você tomou de bater na porta, porque você teve fé, você teve a convicção que você precisava fazer aquilo, porque você precisava levar a palavra de Deus. Então, querido, a decisão, ela precisa estar ligada à atitude. Deus tem falado fortemente ao meu coração do que vai fazer, de como vai fazer, da forma que vai fazer. E nós precisamos fazer a nossa parte como igreja. Precisamos ir à luta, como diz o Matuto. Precisamos ir à luta, fazer a nossa parte como igreja. Se deixar ser usado e abusado pelo Espírito Santo. Diga amém. Eu quero ser usado, eu quero ser abusado pelo Espírito Santo. Eu quero me desgastar. Eu quero fazer mais. Porque, por mais que eu faça, não vai chegar nem em uma linha daquilo que Deus fez na minha vida através de Jesus. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez. Nada é fácil. A Bíblia diz que o que nós precisamos para a igreja, ela precisa ser tomada à força, amém? É na força. É guerra, queridos. A igreja enfrenta uma guerra. É uma guerra espiritual. E precisamos enfrentar os problemas, as dificuldades, com cabeça erguida, sabendo que o Senhor tem muito mais para acrescentar em nossas vidas. E eu peço sempre ao Senhor, que Ele acrescente a minha vida, que Ele me dê muitos anos de vida, porque vai chegar um momento em que de repente a gente se torna itinerante, né? Quando tivermos mais velhos, tem mais velho. Então, eu tenho dito a Deus que nós estamos à disposição dEle, da obra, e que o Senhor nos abençoe a cada dia, em cada momento, que o Senhor nos faça prosperar, que o Senhor nos abençoe financeiramente, para que eu possa cada vez mais investir na obra. Investir na obra missionária é um sonho meu, investir na obra missionária é outro sonho meu. Fazermos obra social, nós vamos fazer. Nós vamos começar, eu te falo com a pastora, nem que a gente tire R$20, R$30 do caixa da igreja, eu quero que a igreja, ela participe de uma obra social. A gente vai estar ajudando um orfanato, a gente vai estar fazendo alguma coisa, até nós termos a condição de termos a nossa própria obra social, e termos a condição, de repente, até de ser mantenedor de um missionário. Deus tem muito para fazer através dessa igreja. Agora, a nossa decisão precisa estar alinhada com a nossa atitude. E Deus sabe do que você é capaz, Deus sabe da sua capacidade, Deus sabe até onde você pode ir, Deus sabe que você pode fazer muito mais. Agora você precisa despertar. E um alerta para você: Deus vai abençoar muito. Eu tenho dito e eu repito, Deus vai abençoar muito os crentes dessa igreja. Eu estou falando financeiramente. Os crentes dessa igreja serão muito, muito prósperos. Agora o recado que eu dou para você é: não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça da aliança e do pacto que você fez com Deus. Nunca esqueça. Não faça como aquele povo que foi tirado do Egito e só vivia com saudade do pepino, da cebola e de tudo aquilo que eles haviam deixado para trás. Olhe para frente, porque se você olhar para frente, você vai enxergar uma terra que mana leite e mel. Amém? Aplauda ao Senhor nessa noite. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido, coloque a mão no seu coração. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vontade, o Senhor sabe que nós queimamos
as pontes e queimamos os barcos. E nós estamos à disposição do Teu reino para cumprir e fazer a Tua vontade, Senhor. Nós tomamos um dia uma decisão de Te servir e Te adorar. E aqui estamos, Senhor. Também oramos pela Tua igreja, também oramos pela nossa casa, Senhor, uma igreja o qual o Senhor tem um mistério e qual o Senhor tem um futuro belíssimo e próspero. Oramos porque sabemos de tudo aquilo que o Senhor tem mostrado e demonstrado e revelado. E nós estamos, Senhor, andando em cima da palavra que foi liberada sobre essa igreja. E nós cremos, Senhor, que milagres, prodígios, e que o Senhor acrescentará vidas, famílias, a cada dia a essa igreja. Grande será o milagre que o Senhor irá operar. Senhor, em nome de Jesus, oramos por aqueles que não puderam estar conosco nessa noite. Alguns estão enfermos, outros estão tristes, outros estão cansados, outros tomaram a decisão no campo da vontade, outros estão presos no campo da emoção, mas o Senhor conhece os corações, o Senhor é que sabe todas as coisas, o Senhor é que conhece o íntimo, o profundo e o escondido. Senhor, que a Tua igreja, que o Teu povo não olhe para trás, assim como a mulher de Ló, quando estava fugindo de Sodoma, não obedecendo a ordem, a direção dada pelos anjos, que ali foram para dar livramento à sua vida. Assim como Abraão, dentro de uma tipificação de Cristo, interveio sobre a vida de Ló, dando-lhe o livramento e lhe trazendo uma vida em salvação. Usa a nossa igreja, Senhor, dentro dessa tipificação, que nós sejamos o Abraão, o intercessor, que precisa ir às ruas, os bairros, levar a Tua palavra, para que vidas sejam mudadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Nós somos apenas instrumentos Teus, cumpridores, Senhor, da Tua vontade. Te agradecemos pela Tua infinita misericórdia, porque a Tua graça, ela se manifestou um dia nessa terra, nos dando esse direito e nos trazendo a visão e nos dando a certeza e a garantia de eternidade. Senhor, continua derramando da Tua unção, continua falando fortemente aos corações da Tua igreja, continua falando fortemente ao coração do Teu povo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que não seja mais nós, mas que seja o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Vai mostrando, Senhor, a necessidade das decisões que precisam ser tomadas. Vai mostrando, Senhor, aonde as pessoas estão presas em decisões. Que nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Que o Senhor use da Sua misericórdia. Abra o seu coração, querido.